Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, tá bom? Hoje a nossa aula de português, que começa na página 68, tá? Será a nossa última matéria do livro do segundo bimestre, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos falar, gente, sobre o uso do a versus a diferença deles dois, tá? E a gente vai falar dos usos dos porquês, tá bom? A gente vai ver a função de cada porquê e como nós vamos usar cada porquê, tá bom? Então, gente, a nossa língua, ela é uma... possui várias palavras, tá? Ela é muito rica em significados. Então, tem palavras que têm diversos significados, tá bom? Então, a gente às vezes sempre pega na dúvida, né? Qual usar, qual o significado de cada palavra. E hoje nós vamos falar, gente, sobre a palavra a e a, tá bom? As palavras a e a, elas geram muitas dúvidas, né? Porque elas têm a pronúncia idêntica, né? E parece ter o mesmo significado, né? Ter o mesmo uso, mas não, tá? Elas têm diferentes significados e o modo certinho de usar. Aí vamos ver, tá? A diferença deles dois. Primeiro, nós vamos falar sobre o A com H, tá? Gente, o A com H, nós usamos ele quando desejamos expressar a ideia de passado, tá? Algo que aconteceu no passado, tá? E também nós podemos usar ele quando a gente for falar de distância que já foi percorrida, que também seja em relação ao passado, tá bom? Aí eu trouxe aqui, ó, um exemplo. Chegamos a 2 horas, entendeu? Ó, passado, há 2 horas, né, atrás. Também podemos usar quando a gente for falar, passamos da rua certa a 2 quarteirões, né, que aí é a distância percorrida, tá bom? Então, sempre que o a, gente, também, ela é a terceira pessoa do verbo haver. Então, ele vem do verbo haver. Então, tem que ter alguma coisa, tem que ter quantidade, tá bom? Agora, nós vamos falar do a. Gente, o a, nós usamos, gente, quando a frase, a informação, né, estiver no referente a futuro, tá bom? Quando estiver falando sobre futuro, tá? Então, algo que ainda irá acontecer, tá bom? Ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. E também, gente, também pode aplicar o a em ideia de distância à frente, que a gente também ainda vai passar por essa distância, tá bom? É uma distância que ainda será percorrida, tá? Aí eu trouxe aqui um exemplo. Estamos a 2 semanas do Natal. Tá vendo, ó? A 2 semanas à frente, futuro. A placa diz que ele está a 100 metros daqui. Então, é 100 metros que eles ainda vão percorrer. Tá? Entenderam? Então, é essa a diferença entre os dois. O A com H é a de haver, tá? E que vai ser referente ao passado. O A sem H é referente a futuro, tá bom? Agora, meus amores, nós vamos falar sobre o uso dos porquês, tá bom? Todos os porquês, gente, têm o mesmo som quando nós pronunciamos, mas cada uma tem uma forma de escrever e tem a sua particularidade para a gente usar em situações específicas, tá bom? Então, eu trouxe primeiro o porquê sem acento e separado, tá bom? O porquê sem acento e separado nós vamos usar para fazer pergunta, tá? Sempre que a gente for fazer alguma pergunta, nós vamos usar o porquê separado e sem acento, tá bom? E também ele geralmente, maioria das vezes, é no início da frase, tá bom? E também a gente pode substituir ele por qual motivo, por qual razão, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, ó. Por que você está tão feliz? Tá vendo? Início da frase e uma pergunta, tá bom? Agora aqui, ó. Trouxe o porquê separado, porém com acento, tá vendo?
Aí, ele nós vamos usar, gente, sempre quando a gente for colocar ou fazer alguma pergunta, só que aí no final da frase. Se a gente for querer usar o porquê no final da frase, nós vamos usar o porquê separado e com acento, tá bom? Aqui, ó, o professor faltou hoje, por quê? Sempre que a gente for perguntar no final da frase, a gente vai usar esse porquê aí, tá bom? Sempre que for no final, porquê separado e com acento, tá bom? Agora nós vamos falar, gente, sobre o porquê junto e sem acento. O porquê junto e sem acento a gente usamos, gente, em resposta, né, quando a gente vai justificar alguma coisa. E também, gente, ela pode ser substituída pelo pois, tá? Por exemplo, ó, o resfriado piorou, pois saí no sereno, entendeu? A gente pode usar o porquê junto, sem acento ou pois, tá bom? Ó, resfriado piorou porque saí no sereno, tá bom? Ou também a gente pode colocar ele no início da frase, esse porque ele pode ser usado no meio da frase ou no início. Por exemplo, por que você piorou do resfriado? Aí eu vou colocar aqui, porque saí no sereno. Também é uma resposta, entendeu? E o porquê ficou na frente. A gente também pode usar ele na frente, tá bom? Agora nós vamos falar, gente, sobre o porquê junto e com acento, tá bom? Essa palavra, gente, a gente vai utilizar quando ela estiver ocupando a função de um substantivo, tá bom? A gente já estudou sobre o substantivo. E ela será, gente, antecedida de um artigo. Então, sempre vai ter um artigo, ó, tá vendo? Ó, a, o, as, os, um artigo antes, tá bom? E ela pode ser substituída por motivo ou razão. Por exemplo, preciso saber o motivo ou razão dessas acusações, entenderam? E ele sempre, geralmente ele vai se encontrar, a gente vai usar ele no meio da frase, tá bom? Então, preciso saber o porquê dessas acusações, tá? Geralmente ele vai ser no meio da frase, tá bom? E sempre vai vir antes de um artigo, tá ok? Então, esse é o uso dele, tá bom? E é isso, meus amores. São esses os porquês que nós devemos estudar, que nós estudamos e que nós aprendemos, tá bom? Até a próxima. Beijinhos, beijinhos e tchau, tchau.